de algum negócio sem você saber. E isso é muito comum, gente, quando a gente mistura negócios, imóveis, família, amigos e confiança. Então, para a gente poder entender quando isso acontece, nós vamos fazer algumas perguntas que eu quero que vocês reflitam. Quem aqui já comprou um imóvel com outra pessoa? Conta. Conta. Quem já emprestou dinheiro para um negócio? Quem já cedeu um imóvel para uma empresa funcionar? Então, se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, você pode ter uma sociedade sem nem mesmo saber, ainda que não tenha algum contrato. E por que isso? Porque a sociedade, ela não nasce só do contrato. Ela nasce quando há uma contribuição, e pode ser de dinheiro, pode ser por imóvel, pode ser por trabalho, quando há um objetivo econômico comum e quando há uma expectativa de resultado daquela negociação. Isso quem diz não sou eu que estou dizendo. É o artigo 981 do Código Civil que diz o seguinte, que sociedade é quando pessoas contribuem com bens ou serviços para atividade econômica e partilham resultados. Então a lei ela não exige um contrato escrito, ela não exige CNPJ, ela não exige registro. E como que funciona quando isso ocorre? Quando acontece de você não ter um contrato, ou CNPJ estabelecido, na prática, você tem uma sociedade na prática. A gente chama isso de sociedade de fato. E, nesse caso, ela pode ser provada pelo comportamento, pela movimentação financeira, pelo uso de bens e por testemunhas. E aqui eu quero fazer uma ressalva. A sociedade invisível, ou sociedade de fato, que é o que a gente está falando aqui hoje, ela é muito diferente da sociedade oculta, que é a sociedade que ocorre nas sociedades em conta de participação, as SCPs. A sociedade invisível, ou sociedade de fato, ela normalmente surge sem planejamento, você nem sabe que é sócio, ela não tem regra, ela gera um litígio e ela é reconhecida pelo juiz e tem os efeitos práticos de uma sociedade de fato, uma sociedade formal, perdão. Enquanto a sociedade oculta, ela é uma escolha estratégica, ela tem um contrato, ela tem previsão legal e ela tem regras claras e muitas das vezes são muito boas para os negócios, para você evitar alguns tipos de responsabilidade e você ter o melhor lucro. E hoje eu trouxe esse case que aconteceu no Tribunal do Trabalho de Goiás, que é uma notícia da Conjur, e ela diz exatamente o seguinte: mesmo sem nome no contrato, sócia de fato é responsável por dívida trabalhista. E esse case é muito interessante porque essa sócia, ela é filha do sócio efetivo, do sócio formal. Então havia uma sociedade, uma empresa em que havia uma sociedade entre pessoas que não eram familiares, né? E a filha de um dos sócios, ou seja, a filha do dono, trabalhava na empresa, ela já era adulta, casada, já tinha o próprio patrimônio, inclusive com o cônjuge trabalhava em outro trabalho, tinha o próprio patrimônio, o patrimônio dela respondeu pela dívida trabalhista da empresa do pai, mesmo ela não sendo sócia. Isso é muito comum porque a gente vê no dia a dia empresas familiares que não pensam nesse tipo de situação para se proteger. E o que aconteceu aqui? Ela participava da gestão, era filha do dono, então ela mandava também, ela movimentava recursos e havia confusão patrimonial. E aqui, o que é uma confusão patrimonial? É quando você mistura o CPF com o CNPJ. A pessoa jurídica ela tem uma personalidade própria. Então, naquilo que é o risco da atividade dela, ou seja, nas dívidas trabalhistas, tributárias envolvendo a pessoa jurídica, é só os bens da pessoa jurídica que vão responder. Só que quando você mistura, você manda dinheiro para lá e para cá da pessoa física para a jurídica, sem ter distribuição de lucro, sem ter, você fazer isso contabilmente, isso vai gerar uma confusão patrimonial e os seus bens pessoais vão responder pelo risco da empresa. Então aqui foi isso que o juiz entendeu, que como ela recebia de forma desorganizada, ela respondeu ali mesmo sem ser sócia. Ela foi reconhecida aqui no caso como sócia de fato. Então aqui, o que pesou na decisão? A atuação dela como sócia de fato, o benefício econômico que ela obteve, porque ela recebia um salário, mas ela recebia, comportamento típico de dono e a confusão entre a pessoa física e a pessoa jurídica, que é exatamente a confusão patrimonial. E aí, quando o imóvel entra na história, isso se complica. Por quê? O imóvel, na jurisprudência, o que é a jurisprudência? Aquelas decisões reiteradas de tribunais repetidas,
que vai criando como se fosse uma lei. Não é lei, mas é um entendimento que nós já sabemos que se for submetido ao juiz, vai ser daquele jeito. Isso é jurisprudência. A jurisprudência, ela reconhece o imóvel como uma forma de você ter uma sociedade. Então, quando ele é aportado, quando ele é colocado no negócio, quando você permite algum negócio funcionar no imóvel sem contrato, quando o imóvel é comprado em conjunto, esse imóvel ele está sendo tido como algo de garantia daquele negócio. E o que é o erro, o que acontece, qual é o erro mais comum quando o imóvel está dentro de um negócio? É justamente quando não há contrato, quando não há regra clara, quando não há um plano de saída daquele sócio. E o risco jurídico disso é o reconhecimento dos direitos, é o conflito societário, é também o travamento do negócio, principalmente quando ocorre situações de morte, ocorre uma situação que precisa de uma sucessão, ou que você tenha um super sucesso no negócio, ou você venha à falência. Então tudo isso, aquele imóvel que está ali, ele vai gerar um risco muito grande. E aí a gente tem esse tipo de situação que pode ser evitada com um planejamento, com um contrato, um acordo de sócio bem definido. E uma simples organização evita todo esse tipo de problema. Então, quando a gente tem regras claras, né, com as pessoas envolvidas, papéis bem definidos, as entradas e saídas dos sócios previstos no contrato, e o imóvel bem estruturado, que é usado inclusive, a gente usa inclusive holding para isso, porque às vezes você emprestou o imóvel para o seu irmão para funcionar o negócio dele. E aí você fez isso de bom grado, mas aí ele vem à falência, o seu imóvel vai responder por uma dívida trabalhista, porque ele funcionava, se você não tem bem estruturado, ele funcionava um negócio que está respondendo por uma dívida trabalhista. Então hoje, a questão que eu quero deixar para vocês é a seguinte situação: você já tem uma sociedade, a dúvida é se ela está visível e organizada ou invisível e perigosa. E eu quero finalizar com uma frase de Pontes de Miranda, que é um jurista brasileiro renomado, que fala o seguinte: o direito acompanha a vida, e onde a vida cria relações, o direito lhes reconhece efeitos. Isso significa que não adianta que, se a realidade for diferente do que está na formalidade, vai ser reconhecido sempre aquilo que é realidade. Então, se você conseguir demonstrar em vários meios de prova, aquilo vai ser reconhecido e você vai sofrer os efeitos como se aquilo fosse a formalidade. Então não adianta a gente criar cenários em que você não estabeleceu isso formalmente e está muito diferente da realidade. Eu agradeço, né, a atenção de vocês e quero deixar claro aqui que quem tiver alguma dúvida sobre esse tipo de situação, se algum de vocês está passando por esse tipo de situação, eu estou à disposição no final da palestra para a gente poder conversar. Se vocês também têm alguém que vocês conheçam que está passando por um tipo de risco, nesse sentido aqui, que tem um cenário nesse nível, de empresa familiar principalmente, também estou à disposição para poder tirar qualquer dúvida. Muito obrigada a todos. Eu respondi semana passada, exatamente, era renovação. Então, BNI, como a Gisele, né, falou há pouco tempo, ela acabou de falar sobre isso, o BNI ele é muito importante para a gente estabelecer, para a continuidade do meu negócio. O meu negócio envolve muito network, ele é fortalecido, né, através do network, eu acho que de todo mundo é assim, mas na área empresarial que eu atuo é muito forte. Então, para mim é muito importante, eu estabeleci parcerias aqui, eu também preciso de pessoas para poder ajudar a prestar serviço aos meus clientes. Então, aqui para mim é uma forma de manter o meu negócio em movimento, em constante crescimento e em movimento. E eu gosto também, eu acho muito legal como que a gente recebe contribuições de experiências diferentes de cada um aqui e também como a gente consegue contribuir com muitos de vocês aqui. Igual a gente teve uma reunião, né, Gisele, sobre o desenvolvimento, né, do negócio dela também. E isso é muito gratificante ver o crescimento dos nossos pares aqui também. Então, com certeza, é muito interessante e eu indico para todo mundo participar do BNI.